Metro-skepkoi. Muito bom, Metro-skepkoi. Significa Metro-skepkoi. metro com boné. Com o boné ele consegue chegar a um metro. Metro com boné. É, o que a gente chama de pintor de rodapé, né? É. Ou então rodapé de bigode, se a pessoa tiver bigode, né? Rodapé de bigode. A última aí que você vai gostar aí. Tá bem atual. Ficar de nhen. Jogar jogar a conversa fora, de uma maneira que não agrade ao Fernando Henrique Cardoso. Agora pegou, né? To jabber. Aham. Trepácia. Trepácia. Não confundir com... Com trepácia. Exatamente. Ficar de nhen é trepácia. O Fernando Henrique aí, quando mandar parar de novo, né? Pode usar a palavra aí. É trepácia. É trepácia. Agora, trepácia já quer dizer pior se entenderem errado e no Congresso começarem a trepácia todo mundo também. trepácia. Agora, trepácia são duas palavras, é uma palavra só? Não, esse CA no final aí é como se fosse o nosso CE, né? SE, né? Arguir-se, bater-se, como se fosse assim, né? Alguns verbos têm que vir com isso, mesmo que eles não sejam assim. Trepácia. Trepácia. Agora, se você encontrou alguma expressão que fosse correspondente em todas as línguas? Assim, a tradução literal... se der bolo, if it gives cake. Não, isso é difícil acontecer. Tem, agora é difícil até me lembrar, né? Mas é difícil acontecer. Geralmente tem uma diferençazinha, assim, né? Ele sempre... Quer dizer, nenhuma, ainda mais nas três línguas, seria praticamente impossível. É difícil. O que você trouxe de fotografia ali? Essa fotografia... Bom, é porque nesse livro de histórias de amor e humor e mais distantes, né? Eu conto vários casos, inclusive engraçados. Tem umas histórias que são dramáticas e outras que estão concorrendo com seus escritos aí anteriores. Tendo ser engraçado também, né? Porque tem umas coisas da realidade que são realmente... Isso aqui, eles têm um esporte que provavelmente eu fui o primeiro brasileiro a praticar, que é a natação invernal. Você sabe que no inverno os lagos lá congelam, tem aquela crosta em cima, e eles abrem um buraco no gelo e caem de calção e nadam naquela água gelada, né? Assim é zero. Então eu fui o primeiro... Moros brasileiro, eles chamam de Moros. Moros é uma criatura do mar. Não. Moros é uma criatura do mar parecido com um leão marinho. Então eles falam, as pessoas que fazem esse esporte, né? Gringo, como é que seria gringo? Gringo, oinastranits. Inastranits. Você então, foi o primeiro... Provavelmente o primeiro brasileiro aqui, se puder focalizar, né? As duas, inclusive, porque essa aqui é dentro da água, né? Agora, esse aqui não vai dizer que não sou eu, né? Porque sou eu sem barba. Não, mas você está mais gordo lá. Você comia melhor lá do que aqui, pelo visto. De repente. A comida lá é mais gordurosa, né? Agora, essa foto é bem interessante de mostrar porque sou eu saindo do lago depois de cair, né? E os russos de casaco, espantados, olhando. Não porque alguém fizesse isso, porque tem bastante gente que faz isso lá, mas eu nunca vi alguém tão moreno fazendo isso, né? E na realidade aqui parece que ele está correndo, saindo, mas na realidade ele já está assim, ó. Congelado. Congelado ali, ó. A foto é uma foto dele parado. Quantos graus abaixo de zero aqui? Aí provavelmente uns 15 a 20. Hein? Uns 15 a 20, não era mais frio. 15 a 20 abaixo. Você pegou qual foi a temperatura mais baixa? Menos 30. 30 abaixo de zero. 30 abaixo de zero. E sem levar em consideração o fator vento. Bom, aí... Levando em consideração o fator vento, a temperatura vai... O que mata mesmo é o vento, né? Em Moscou já chegou a menos 40. Que o americano chama... Mas eu não peguei isso, não. O americano chama de windshield factor. Aliás, nós fomos à Rússia fazer uma entrevista com o Gorbachev. E o Vilen, nosso diretor executivo aqui, ele se preocupava, eu brincava muito com ele, porque ele se preocupava muito com a temperatura e com o fator vento. Sem levar em consideração o fator vento, levando em consideração o fator vento. E eu não achava graça nisso. Esse ano em Nova York, eu me dei conta, ouvindo inclusive telefonando para saber a temperatura, né? Que eles dão a temperatura, aí depois eles dão o windshield factor, que é o fator vento, e que com o fator vento essa temperatura equivale a quanto? Então, por exemplo, a gente pegou lá temperatura de 0 graus Celsius, né? E com o fator vento, esse 0 graus equivalia a menos 10 graus. Né? E às vezes também temperatura de 6 graus positivos, com o fator vento, era como se fosse 15 negativos. Inclusive, é uma brutalidade mesmo. É interessante porque, por exemplo, em Moscou, às vezes, por causa disso, fica mais frio do que na Sibéria. A Sibéria tem temperaturas menores do que Moscou, mas venta menos. Quando venta, realmente você fica naquela situação. Inclusive, um dos momentos mais interessantes que eu narro aqui no livro
e que aconteceu comigo, foi uma vez que eu estava caminhando pela floresta, numa temperatura dessa também, o pessoal lá está acostumado, né? Casacão, fechando o ouvido principalmente, tudo. E a gente estava andando pela floresta, eu já naquela, né? Brasileiro meio assim, né? E de repente eu vejo no meio da floresta, depois de a gente caminhar muito, no meio da floresta, uma clareira, uma pessoa, primeiro eu ouço aquele negócio de machado, né? Eu tô crente que sei lá, de repente tem um pica-pau gigante, alguma coisa assim. Uma pessoa sozinha, no meio da floresta, uma temperatura de menos 25, não sei, construindo uma casa, porque eles têm aquelas dátias, eu não sei se essa palavra às vezes é utilizada aqui, dátia. Dátia é uma casa de campo, vamos dizer assim. E a gente está acostumado aqui que casa de campo é uma coisa para pessoas ricas e tal, mas lá era comum as pessoas pegarem um terreno do governo e eles mesmo construírem sua própria casa, né? Às vezes construíam bem, casas bem. E eles trabalham no inverno mesmo. E eu fiquei assim, para mim foi uma coisa muito sublime, né? Aquela pessoa, parece uma coisa daquela coisa dos pioneiros do século passado, aquela pessoa no meio de uma floresta que você trabalhando no verão. Aqui tem gente que não trabalha nem no verão. Exatamente. Você leu por acaso o Gorky Park, o livro Parque Gorky? Não li não, eu conheço a história. Pois é, tem lá uma história no livro que fala de um professor que estava na Sibéria, exilado na Sibéria, e de repente ele caiu, o gelo quebrou e ele caiu dentro d'água. E ele tinha duas opções, ou esperar e morrer congelado dentro daquela água, porque eu acho que era menos 50, uma coisa assim. Morrer congelado em 2 minutos dentro daquela água, ou pular para fora d'água e aí morrer congelado em 10 segundos, instantaneamente, porque congelaria o corpo molhado dele. Você chegou a ouvir algum caso semelhante, não? Não, isso aí não. Todo mundo tem o medo de quando você congela, ele tem gangrena, né? Se você ficar sem luva, né? Por exemplo, eu não consigo. E só luva, né? Nesse tipo de frio, só aquela luva de 5 dedos não adianta. Você tem que usar aquela que em inglês chama mitten, né? Que é aquela que são os 4 dedos juntos. Né? E eu sempre... Agora, é engraçado que na Sibéria, eu já vi aqueles trabalhadores lá, trabalhando no inverno com aquela mão, eles acostumam. Eu não sei como. É uma coisa assim... incrível, né? Essa época eu passei de 89 a 92, para mim foi muito interessante, porque para mim foi meio tipo uma ilha da fantasia, porque em 89, quando eu cheguei, ainda era a União Soviética, eles tinham aquela economia fechada do mundo, né? Então, a questão do câmbio, né? O rublo, era que nem aqui no Brasil, né? Tinha um câmbio oficial e o paralelo. O oficial era o mais artificial do mundo. Lá o rublo valia até um pouquinho mais do que um dólar. Não. Até mais. O rublo valia mais, o dólar valia 60 centavos do rublo. Só que no câmbio negro, $1 valia 12 rublos, quer dizer, as coisas ficaram 12 vezes mais baratas. Para você ter uma ideia, eu vivia um mês inteiro, vida de estudante, claro, com 20, 30 dólares. 20, 30 reais, imagina. Essa viagem que eu fiz à Sibéria foi 5 horas de avião para ir e voltar, custou $5. Imagina, R$5, acho que você não voa nem daqui ao Bexiga, né? Não voa nem a pé. Para mim foi uma coisa interessante esse período, porque eu podia fazer muitas coisas que aqui no Brasil eu não conseguia fazer, por conta dessa coisa do câmbio. Mas, ao mesmo tempo, era incrível, porque eu via meus amigos russos, que a perestroika, cada ano da perestroika, a situação política abriu e melhorou, né? Mas a cada ano da perestroika, a situação econômica veio piorando. E eu vivia aquela... A gente, quando foi lá, já pegou uma situação muito brava. E outra coisa que se comentava muito era da corrupção, né? Lá um problema, a máfia está por toda parte. Você não abre um negócio lá sem pagar uma porcentagem. E também uma corrupção meio generalizada pelas piadas que a gente... Tinham estudantes brasileiros lá, e um me contou a história de um russo que chegou em Moscou e disse assim: eu quero fazer 3 coisas. Eu quero comprar um casaco de Sibelin, de Sibelin, né? Eu quero ir ao Bolshoi e quero visitar o túmulo do Lenin. Aí o motorista que pegou ele na estação falou: o senhor não vai conseguir nunca, imagina. Não tem jeito, vou fazer as 3 coisas, quer ver? Dando por fora, né? Chegou na loja, aquele supermercado não, aquele GUM. Shopping center, como é? Que tem bem na Praça Vermelha? GUM. Chegou lá, você disse: olha, eu quero 2 casacos de Sibelin. Aí a mulher disse: imagina, não tem nenhum, como é que vai levar 2? Disse: não, é 2, que é um para mim e um para a senhora. Disse: então eu consigo. Conseguiu. Aí ele foi no Bolshoi e disse assim: eu queria 20 ingressos. Que 20? Não tem nenhum. Disse: não, é um para mim e 19 para a senhora revender. Então eu tenho. Aí ele disse assim: agora, antes de eu voltar, eu quero ir visitar o túmulo de Lenin. Foi assistir o Bolshoi na saída. Aí chegou no túmulo de Lenin de noite, parou na porta ali no Kremlin, né, na Praça Vermelha. Chegaram os guardas, ele falou: eu quero vir aqui para visitar o túmulo de Lenin. Imagina, está fechado durante o dia, ainda mais à noite, não há hipótese. Disse: não, mas eu queria mostrar aqui na mala do carro, eu quero mostrar que tem aqui 4 caixas de vodka que eu trouxe para vocês. Aí diz que os guardas olharam, foram confabular lá, conferenciaram, o guarda voltou e disse assim: o senhor quer ver o Lenin lá dentro ou quer que a gente traga ele aqui para fora?
Isso aí. Você chegou a sentir esse tipo de... Porque nessa confusão toda econômica que estava lá, a corrupção estava, o famoso jeitinho brasileiro, acho que tomou conta, né? Virou o jeitinho russo também. Jeitinho russo? Tem um estudante... Muito parecido nesse aspecto, Brasil e a Rússia. Tem um estudante que contou uma história também terrível, que eles chegaram, estudantes brasileiros chegaram e não, na hora não tinha como distribuir pela universidade, eles iam fazer cursos nas universidades, e a mulher que distribuía pelos hotéis das universidades, pelas casas, dizia assim, só amanhã. E chovia, que era um horror. Só amanhã, não tem jeito, isso aqui só amanhã. Mas onde é que a gente vai dormir? Dorme aí mesmo, fora. Não tem... Aí um dos rapazes que já tinha instalado disse assim, peraí, alguém trouxe alguma coisa aqui de comida? Aí um dos rapazes falou assim, eu trouxe uns bombons. Trouxe, que bombom? Não, trouxe sonho de valsa. Me dá aqui 3 sonhos de valsa. Pegou os 3 sonhos de valsa, foi lá na mulher, botou em cima da mesa e disse assim, olha, eu tenho 3 sonhos de valsa aqui, mas precisava arranjar os hotéis hoje à noite. É possível? A mulher olhou e falou, pra já. Botou os 3 sonhos de valsa, na hora distribuiu tudo, acertou tudo. Acontecendo muito disso lá mesmo. Assim, é muito comum mesmo. É uma coisa que tá virando, tá sendo institucionalizada. E a máfia é braba mesmo. A máfia é braba. Realmente você não consegue abrir um negócio lá sem pagar proteção à máfia, né? Tá tipo, eles estão tentando entrar num capitalismo, mas tem um capitalismo meio tipo Chicago dos anos 30, né? Uma coisa meio... Estão começando pelo lado mais marginal do... É uma pena, porque lá eles tinham uma sociedade com muitos problemas, né? Fechada e tal, mas tinha um lado muito bom, né? A coisa da cultura muito forte, a coisa da leitura muito forte, né? E está havendo assim, uma decadência muito grande nesse aspecto, né? Bom, eu conversei aqui com o Ângelo Segrilo. Eu posso dar só um avisozinho? Pode, claro. Tem gente me telefonando, já até de outros estados, interessado, principalmente o pessoal que estuda inglês pelo dicionário. Eu queria só falar que o dicionário é da editora Muiractã de Niterói, tá? E está sendo distribuído pela Irradiação Cultural, Brasilivros e pela própria Muiractã, editora Muiractã de Niterói, tá? Porque tem gente que em outros estados não está sabendo como, é só avisar na livraria, tá? Editora Muiractã de Niterói. Distribuidoras Brasilivros e Radiação Cultural ou a própria editora Muiractã. E tem também o livro Histórias de Amor e Humor em Mares Distantes, tá? E aqui na capa do dicionário está escrito cool, um barato, e em russo como é que é? Tenta aí, Jô, você estava ótimo na pronúncia aí, vamos ver se você consegue. Dropobo. Não, melou no final do Zdorova. Mas também está escrito em cirílico, Zdorova. Zdorova. Cool, um barato, Zdorova. Muito obrigado pela presença do Ângelo aqui, muito obrigado pela sua presença. E conforme prometido, a gente termina a noite com a volta aqui do pessoal da companhia do pagode para ralar na boquinha da garrafa. A todos vocês, muito obrigado. A vocês em casa, obrigadíssimo. Muito obrigado, Ângelo. Beijo do gordo, canja do Jô.